Um elemento bastante interessante e bem polêmico, talvez um dos mais polêmicos em se tratando de um marxista, que vem de uma tradição marxista até que teve suas correntes bem heterodoxas, como foi o trotskismo, é a forma como Michel Louvi vai propor, sobretudo a partir da década de 90, um diálogo entre Marx e Weber e, sobretudo, vai propor o resgate daquilo que Merleau-Ponty chamou de passagem, não desenvolveu muito, nas Aventuras da Dialética, um livro de 1946, salvo engano, chamou de marxismo weberiano. Michel Louvi vai retomar essa ideia de um marxismo weberiano também sob a perspectiva de uma crítica da modernidade. Agora, o que é esse marxismo weberiano, tal como concebe Michel Louvi? Muito além do que pode dar a entender o termo, quando a gente olha à primeira vista, de uma síntese eclética, digamos assim, entre alguns elementos de Marx e alguns elementos de Weber, a ideia de um marxismo weberiano, tal como entendido por Michel Louvi, é uma apropriação dialética marxista, digamos assim, de alguns elementos do diagnóstico weberiano da modernidade. Ou seja, é muito mais um marxismo influenciado por Weber, ou influenciado por alguns elementos do Weber que seriam, na ótica do Michel Louvi, mais críticos à modernidade. Então, não se trata de uma síntese eclética, tal como ele é muitas vezes acusado por alguns marxistas mais ortodoxos, entre aspas, mas sim um resgate, por exemplo, da alegoria da gaiola de aço do Weber para criticar a modernidade capitalista ocidental como um sistema onde não há lugar para um sistema onde tendencialmente não haveria lugar para as liberdades essas que são proclamadas pela própria modernidade ocidental como um aspecto que seria decisivo na sua Constituição. Então, o que o Michel Louvi propõe é retomar esses aspectos do Weber que o próprio Weber não levou muito adiante, até porque ele defendia uma ciência livre de julgamentos de valor, ou seja, é retomar aspectos críticos do Weber à revelia, em alguma medida, do próprio Weber, porque é fazer o que o Michel Louvi chama de uma leitura anticapitalista do Weber. E para fazer essa leitura é preciso partir de um ponto de vista marxista heterodoxo. Então esse seria, digamos, o marxismo weberiano do Michel Louvi, que não é uma novidade, porque na medida em que desde, por exemplo, um autor como Lukács, em História e Consciência de Classe, a gente pode ver ali já, sobretudo no capítulo sobre a reificação, que é o maior capítulo de História e Consciência de Classe, mais de 100 páginas, há ali um certo marxismo weberiano, uma vez que o Lukács retoma aspectos da racionalização, da análise weberiana da racionalização e da burocratização, para fazer uma crítica da modernidade mais ampla, uma crítica da civilização capitalista moderna mais ampla, que dê conta dela em sua totalidade. É nisso que aparece a categoria da reificação, que seria uma síntese, entre aspas, uma síntese dialética da questão do fetichismo da mercadoria, do primeiro capítulo do Capital do Marx, e a questão da racionalização, e depois a Escola de Frankfurt vai desenvolver como racionalização instrumental em Weber. Então, não há de fato uma novidade nisso que está propondo Michel Louvi. Eu diria que a novidade no caso do Michel Louvi em relação a esses marxistas weberianos do passado é a ênfase que ele coloca no pessimismo weberiano, é a ênfase que ele dá no contexto alemão da virada do século XIX para o século XX, que era um contexto onde mesmo autores mais vinculados à aristocracia tradicional viam, e até porque eram mandarins universitários, mais ou menos vinculados à pequena burguesia e aristocracia tradicional, viam com péssimos olhos o desenvolvimento do capitalismo, inclusive nas universidades. E, portanto, desenvolveram uma crítica pessimista, em alguma medida, até mesmo reacionária, em alguma medida, mas uma crítica pessimista do capitalismo, do desenvolvimento do capitalismo, ao qual o Weber via de uma maneira um pouco resignada. O Weber tinha uma visão profundamente pessimista desse desenvolvimento da modernidade, não só o Weber, mas vários outros elementos, inclusive muitos da chamada sociologia alemã da virada do século, mas ao mesmo tempo ele não via saída a essa modernidade. Para ele o socialismo só ampliaria essas tendências catastróficas da modernidade. Então seria uma crítica pessimista resignada. O Michel Louvi enfatiza essa dimensão pessimista, reconhece essa dimensão resignada, mas tenta, digamos, se apropriar desse pessimismo
dando a ele uma dimensão propriamente marxista, propriamente política, e nesse sentido articulando esse pessimismo radical weberiano a um certo otimismo que vem de uma tradição marxista, mas é um otimismo, não um otimismo de uma concepção beata do progresso ou qualquer coisa do tipo. É um otimismo nas formas de resistência e de luta que resistem, digamos, a essa gaiola de aço denunciada pelo Weber. Ou seja, um otimismo que tenta sair dessa gaiola de aço weberiana, que tenta escapar daquilo que para o Weber era inevitável e daquilo que para o Weber, mesmo numa eventual sociedade socialista, só pioraria, ou seja, não haveria saída. Para o Michel Louvi, sim, não, há saída para o pessimismo weberiano. Qual é a saída? É aquilo que ele chama do pessimismo revolucionário, que ele retoma do Benjamin, que é a organização do pessimismo. E ao organizar o pessimismo, a gente faz uma crítica implacável da ordem existente, mas a gente também se abre para aquilo que o Gramsci chamava de otimismo da vontade. Quer dizer, o Gramsci dizia, é preciso combinar o pessimismo do intelecto e o otimismo da vontade. Eu acho que em grande medida o Michel Louvi tenta fazer isso em toda a sua trajetória. E ele vai tentar fazer isso depois do Benjamin, sem abrir mão da necessidade de um pessimismo radical na crítica, de uma rejeição categórica do capitalismo e de suas tendências destrutivas, mas ao mesmo tempo de um otimismo em relação àqueles e àquelas que resistem a esse sistema destrutivo, porque existem. Claro que a mídia dominante não mostra muito, mas existem, vão continuar existindo, e é isso que nos dá esperança. E é nesses elementos de esperança, nesses combustíveis utópicos que nascem, seja nas ocupações de escolas contra a reorganização feita pelo governo Alckmin, seja nas manifestações contra o aumento da tarifa, seja nas resistências camponesas ao avanço do capitalismo no Brasil, na América Latina, ou na Ásia, ou na África. Em todos esses elementos há ali combustíveis utópicos e potencialmente revolucionários. Eu acho que é essa a questão que o Michel Louvi tenta, através desse combustível de esperança, tenta superar esse pessimismo que para ele é importante, mas que não pode parar por aí. Então, o marxismo weberiano do Michel Louvi deve ser entendido nesse contexto, como uma retomada do pessimismo weberiano, mas uma retomada que passa por um marxismo heterodoxo e um marxismo que não abriu mão de uma perspectiva propriamente política e de esperança da possibilidade de superação do capitalismo, ainda que isso, como diria o Frederick Jameson, ainda que hoje seja mais fácil, num primeiro momento, imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo e a sua substituição por um outro sistema, ou por um outro mundo possível. Para o Michel Louvi, o romantismo, mais que um movimento artístico, literário do século XIX, como a gente conheceu, como se fala, por exemplo, na escola, a gente estudou, se trata de uma visão de mundo, cujo núcleo é qual? É uma crítica do capitalismo, uma crítica da modernidade capitalista que se baseia em aspectos do passado para criticar esse presente capitalista.